Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Eu vou fazer para vocês neste vídeo uma avaliação do que foi a derrota do Atlético no Maracanã para o Flamengo por 4-1 em jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois da nossa vinheta de abertura, eu trago os detalhes. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria recebo a sua audiência. Seja bem-vindo ao nosso canal, já deixei aquele like. Se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer o canal, ajuda a fortalecer o nosso trabalho, que é dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão de fortalecer o Futebol 62, fortalecer a mídia independente e a Viegas Printer, locação de impressoras e também de computadores. Se você precisa de impressoras ou de computadores para o seu negócio, para o seu comércio, para a sua residência, fale com a Viegas Printer, que ela tem o equipamento ideal. Impressoras jato de tinta, a laser, pequenas, médias, grandes, computadores mais simples, mais sofisticados, tudo isso você encontra na Viegas Printer Locações 99143-7700. Este é o telefone ou o WhatsApp para você falar com um dos consultores da Viegas Printer, que é parceira do Futebol 62. Vamos lá, vamos conferir como é que as equipes entraram em campo, né? Como é que elas começaram este jogo lá no Maracanã. Aí está o Flamengo de Santos, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Diego, Vitor Hugo, Vidal, Lázaro. Lá na frente o Marinho, o Everton, a equipe no 4-4-2 com o Losango no meio campo e um time basicamente de reservas. A questão é que os reservas do Flamengo têm um nível mais alto que a maioria dos titulares de outros clubes. Aqui o Atlético foi a campo com Ronaldo, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson, Baralhas e Marlon Freitas, o Wellington Rato, Jorginho e Peglo. Lá na frente o Ricardinho, esse time rubro-negro que começou o jogo. O Jorginho chegou a fazer 2 alterações ainda no primeiro tempo, daqui a pouco a gente fala sobre elas. Bom, vamos conferir aqui os números do jogo. Posse de bola, 52% para o Flamengo, 48% para o Atlético. Finalizações, 16 do Flamengo, 6 na direção do gol, 5 do Atlético, 1 na direção do gol, que foi o gol do Wellington Rato. A precisão nos passes, 86% para o Flamengo, 84% para o Atlético. Cruzamentos, 16 do Flamengo, 13 do Atlético. Lançamentos, 50 do Flamengo, 62 do Atlético. Desarmes, 24 do Flamengo, 19 do Atlético, e os escanteios 6 para a equipe carioca e 3 para o time goiano. E o mapa de calor, aí está o mapa do Flamengo, muita posse de bola no setor ofensivo, predominantemente pelo lado direito, que o Flamengo explorou muito, especialmente na primeira etapa, mas também chegadas pelo lado esquerdo, quase sempre buscando as laterais de campo, né? O Flamengo não afunilava tanto o jogo, em que pese um dos gols saiu ali da região central, que foi o gol, 2 gols, né, saíram por jogadas pelo centro, o gol do Marinho e o gol também do Vitor Hugo. Agora vamos ao mapa do Atlético, uma posse de bola já mais no setor defensivo, né, na intermediária, parte da intermediária defensiva, parte da intermediária ofensiva, próxima à área do Flamengo, o Atlético com pouca posse de bola, o Atlético chegou pouco ao ataque nesse jogo lá no Maracanã. A partida começou com uma certa pressão por parte do Flamengo, que conseguiu incomodar o Atlético nos primeiros minutos, mas o Atlético suportou aquela pressão, né, de 10, 12 minutos mais ou menos, e deu uma tranquilizada. Tranquilizou no jogo, começou a colocar a bola no chão. Até imaginei que a partir dali a gente teria um jogo de mais lá e cá, com o Atlético tendo uma certa posse de bola, chegando ao ataque, né? Não dominando o jogo, mas chegando ao ataque, incomodando. Só que veio o primeiro gol, né? O Atlético sai jogando errado, num passe longo, o Mateuzinho recupera, toca no Vitor Hugo, ele ganha, arranca pelo lado direito, passa pelo Edson e cruza para o Lázaro fazer 1-0. Aí o Atlético entrou em parafuso, como já aconteceu contra o Atlético Paranaense, já aconteceu contra o Palmeiras. Um
uma dificuldade psicológica que esse time tem. Veio o segundo gol, para mim, com a colaboração do goleiro Ronaldo, mal posicionado no momento da finalização. Pode observar que ele não está no meio do gol, e aí ele ainda tocou na bola, né? A bola acabou entrando, mas para mim o goleiro do Atlético falhou. Não foi um piruzaço, não foi um peru, um frango, mas foi uma falha do Ronaldo no segundo gol do Flamengo, o gol que decidiu o jogo, né? Porque aquele gol ali, ele vai para 2-0, aumenta a instabilidade do Atlético, mas depois teve o pênalti que o árbitro assinalou. Para mim não foi pênalti, sabe? O Marinho, ele chega no momento que ele vai dividir a bola, ele já leva os braços para frente, inclusive para cair. Para mim a penalidade não aconteceu, mas o Caio Max, eu havia citado para vocês, né? Quem acompanhou o pré-jogo pode observar o que eu disse. É um árbitro complicado. Esse é complicado já há muito tempo, não é de hoje. E ele acabou assinalando a penalidade. O Vidal bateu, fez 3-0. O Atlético naquele dia no Allianz Parque tomou 4 gols em 7 minutos. Hoje o Atlético teve 2 gols e teve o pênalti. O pênalti é porque teve o VAR, foi lá, voltou. Mas esses 3 lances aconteceram na diferença de 8 minutos. Então, às vezes o Atlético perde um jogo muito rápido, sai do jogo muito rápido, né? Porque com 3-0 o Atlético saiu do jogo. Ainda veio o quarto gol do Vitor Hugo no primeiro tempo, 4-0, e poderia até imaginar que o segundo tempo seria muito ruim, quem sabe até com uma goleada ainda mais acachapante. Mas assim como fez das outras vezes, contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, o Atlético estabilizou dentro de campo. Lógico que sofreu uma jogada ou outra perigosa do Flamengo, mas ainda marcou um gol, diminuiu, vamos dizer assim, a desvantagem, diminuiu a vergonha da goleada, né, que poderia ter sido pior. Se toma ali mais 2, 3 gols no segundo tempo, teria sido terrível, ainda mais às vésperas de uma competição importante, de um confronto importante como este diante lá do Nacional do Uruguai. Então, o segundo tempo valeu por isso, valeu pela honra do clube, pela camisa do clube, né, que essas vergonhas que às vezes os clubes passam, todo clube está sujeito a passar por isso em algum momento. O Atlético não deixou que isso acontecesse no segundo tempo, e o segundo tempo acabou sendo positivo por esse aspecto, né, pela honra, pela dignidade da instituição, e isso precisa ser sempre preservado por quem veste a camisa do Atlético e também dos outros times. Mas essa questão psicológica, o Atlético precisa encontrar métodos de combater esse destempero que acontece em alguns jogos, como aconteceu contra o Palmeiras, contra o Atlético Paranaense, contra o Flamengo. O Atlético tem daqui a pouco uma decisão contra o Corinthians, por exemplo, não pode deixar que isso aconteça, senão você perde uma vaga assim, que está muito encaminhada. Se você toma um gol, por exemplo, e entra em parafuso de jeito, você pode perder a vaga. Então o Atlético precisa tomar estes cuidados, precisa conseguir não sentir tantos estes gols. E precisa de uma recuperação dentro do campeonato, né? Até o Jorginho, na entrevista dele pós-jogo, ele deixou claro que se for preciso escolher, daqui a pouco, o Atlético vai colocar equipes alternativas nas Copas e não no Campeonato Brasileiro. Provavelmente isso fruto de alguma reunião ou de alguma, como que eu vou citar, de uma ordem por parte da diretoria do Atlético, né, que já deixou claro, e o Jorginho deixou isso muito claro nessa coletiva dele de depois do jogo, que se o Atlético daqui a pouco for priorizar, ele vai priorizar o Brasileirão. E a situação está se complicando, né? Sexta derrota consecutiva, já é quase um recorde do Atlético, e os adversários, por sorte, o Atlético perder é sempre muito ruim. Mas o Atlético, quando começa essa série de derrotas, ele estava numa colocação ali quase no meio da tabela. Por isso a situação não é pior. 6 rodadas sem pontuar, já começa a ver alguns times desgarrar, né, algumas equipes chegando ali aos 23, 24, 25 pontos. O Atlético ainda está com 17, então correr atrás disso
não é fácil, e o Atlético vai ter que iniciar imediatamente uma recuperação dentro do Campeonato Brasileiro. Em relação ao jogo, o Jorginho não conseguiu encaixar a marcação, especialmente depois que ele tomou o gol. Aí eu não sei se é só psicológico, é muito difícil você afirmar isso, que é só psicológico, mas o Atlético começou a errar demais, errar a marcação, errar encaixe de marcação, errar saída de bola, a pressão do Flamengo em cima da tentativa do Atlético construir as jogadas desde lá de trás. E ela deu certo o tempo todo, e o Atlético não mudou de maneira, porque assim, ó, eu gosto muito das equipes que saem jogando lá de trás, mas elas precisam ter êxito nesta postura. Se não está tendo êxito, aí você fica insistindo numa coisa que está dando errada. Me lembra o Barcelona contra o Bayern. O Barcelona contra o Bayern, naquele 7-2 que o Barcelona toma lá no Camp Nou, o jogo inteirinho, a saída de bola do Barcelona deu errado. O jogo inteiro. E o treinador do Barcelona sustentou a saída daquela forma até acabar o jogo. E ele tomou um 7-2 onde toda hora o Bayern recuperava a bola. E hoje o Flamengo fez muito isso. E o Atlético ficou errando, insistindo neste erro. Tem horas que você tem que fazer o jogo longo. Se não está dando certo, porque para sair por trás tem que dar certo. Tem que dar certo. Porque para você sair, perde a bola. Passa 3, 4 saídas, perde a bola de novo. Você oferecer para um time como o Flamengo 3, 4 oportunidades de roubar a bola dentro do seu campo só num tempo de jogo, ele vai te aniquilar. Né? E eu achei que o Atlético insistiu muito nessa forma, nessa saída de bola pelo chão, mesmo ela não dando certo. Individualmente, o Ronaldo não fez nenhuma grande defesa, assim, né? Para mim falhou no segundo gol do Flamengo. Então uma falha raríssima, né, nessa passagem do Ronaldo como goleiro do Atlético. O Dudu foi o melhor da defesa, ao meu ver. Conseguiu marcar bem o Everton, que é um jogador de muita qualidade, né? O Everton Cebolinha perdeu uma bola para ele no segundo tempo, mas mesmo assim na sequência ele consegue recuperar. O Wanderson não foi bem, o Edson não foi bem no primeiro gol, o atacante do Flamengo passou de passagem por ele. O Jefferson, hoje a sua situação foi terrível, né? O Flamengo jogou o tempo inteiro em cima do Jefferson. O Jefferson tomou drible, tomou bola nas costas, tomou chapéu, tomou meia-lua. Foi uma noite tenebrosa para o camisa 6 do Atlético. Baralhas correu muito, mas não encaixou a marcação. O Marlon Freitas, como o Atlético quase não teve a bola no primeiro tempo, sem a bola ele sofre muito. Não é um jogador de grande pegada, de grande poder de marcação, e é um jogador para se jogar com a bola. Como o Atlético não tinha a bola, ele apareceu muito pouco, foi substituído no intervalo. Jorginho também não fez um grande jogo. O Elton Rato, talvez tenha sido o jogador mais lúcido do setor ofensivo do Atlético, talvez não foi, na minha opinião, o mais lúcido. Ricardinho substituído ainda no primeiro tempo, Peglo também substituído ainda no primeiro tempo. E dois caras estão chegando agora ao clube, né? Tomara que isso não tenha um efeito colateral para a sequência dos jogos. Mas o Atlético, pelo menos, evitou, vamos dizer, uma vergonha maior que eu temi, especialmente após o primeiro tempo. Eu temi que no segundo tempo o Atlético pudesse tomar uma goleada sonora, o que seria muito ruim, sabe? Muito ruim, porque o jogo já estava perdido, isso todos sabíamos. Mas uma goleada ela poderia desestabilizar a sequência de jogos, né? Que é uma sequência importante de jogos decisivos, porque os jogos do Campeonato Brasileiro agora todos se tornam decisivos também, especialmente os jogos dentro de casa, já que o Atlético dificilmente vence fora, venceu só uma vez, foi o Fluminense. Então o Atlético vai depositar muito a sua campanha, né, a esperança de uma recuperação nos jogos dentro de casa. E nestes jogos o Atlético, inclusive o próximo é aqui contra o Bragantino, cada um é uma decisão. O Atlético vai ter essa sequência decisiva e uma goleada agora poderia ser muito ruim. Mas essas foram aí as minhas principais impressões nesta derrota do Atlético na Série A do Campeonato Brasileiro. A questão das competições acumuladas, elas estão fazendo efeito. Eu até falei lá atrás que dificilmente o Atlético passaria impune,
por essa sequência, não gosto da ideia das Copas o ano inteiro, mas é uma realidade e eu penso que não tardará, o Atlético terá que fazer escolhas, ou pelo brasileiro ou pelas Copas. A situação no brasileiro está desandando, e desandando de um modelo perigoso, no momento perigoso. Vamos ver como é que o Atlético vai se portar diante disso. Você, torcedor, fica à vontade para fazer a sua manifestação, para mandar a sua mensagem. Ela é sempre muito bem-vinda aqui no canal. Grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.